Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Já ouviste falar alguma vez que a indústria alimentar tem ligações perigosas com outro tipo de indústrias? Se sim ou se não, se este tema eventualmente te interessa, fica atento até ao final do vídeo, pois eu vou falar de algumas ligações perigosas que te vão pôr a pensar, pelo menos, sobre este assunto. Olá, Luís Mineiro, Paulo João, António Faustino, Hélio Silva, Margarida Simões, Vitor Dias, Dina Lourenço, Lourdes Batista. Viva, viva, Hélio, tudo bem? Tudo ótimo, fantástico e maravilhoso. Espero que por aí também. Olá, Carla Manaias, Gélia Sagas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Estamos no verão, finalmente, dias de verão. Melhores que em agosto, do que os de agosto. Olá, Onélia Mendes, Elizabeth Alexandre e Susana Santos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Mira. Boa noite, Lourdes, Josélia, beijinhos, beijinhos. Mira, beijinhos. Fernandinha Alves, beijinhos, beijinhos. Olá, Maria de Fátima Santana, Maria de Conceição Marrazes, Ana Sofia Antunes, beijinhos, beijinhos para todos e para todas. João Pina, olá, um abraço, beijinhos, Ana Sofia, Ana Ferreira. Maria de Fátima, estou ótimo, fantástico e maravilhoso. Não se nota. Olá, Susana, gosto desse smile, eu gosto muito desse smile, muito orgulhoso, Susaninha, muito orgulhoso. Olá, Fernandinha, Francisco Mendes, olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O tema de hoje não é muito agradável. Vai ser um abre-olhos para muitos de vocês. As informações que vocês vão ouvir nunca ouviram, eu já as conheço há muitos anos. Eu hoje passei por um vídeo. Foi de uma pessoa que me pediu ajuda e eu fui pesquisar um bocadinho no perfil dela e ela também tem algum interesse nestas coisas da área natural. E ela tinha uma publicação de uma ecologista indiana chamada Vandana Shiva, que era um curto vídeo a falar destas ligações perigosas que existem entre a indústria alimentar e outras indústrias. Eu já sabia disso. É um tema que vai deixar muitos de vós tristes porque desconhecem isto, porque vocês veem em televisão que estas corporações poderosas também controlam e este tipo de informação não chega ao público em geral, geralmente. Portanto, cliquem no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a este tipo de informações. Não são agradáveis, mas nós temos que ter consciência do mundo em que vivemos e basicamente o tema de hoje vai-vos pôr a pensar, tá? Como é que o mundo funciona e não é muito agradável, mas é a realidade que nós temos, é a minha opinião também. Por acaso passei pelo vídeo, achei super interessante e decidi falar sobre isso. Já que ia falar sobre alguma coisa, vou falar sobre isso. Não é a primeira vez que eu falo sobre a indústria alimentar e algumas ligações de quem domina o mundo. É um bocadinho sobre isso, está bem? Bem-vindos a quem chegou. Mary Lopes, Carla Duarte, Carla Figueroa, Romy Marques, Carla Duarte, Ana Cristina Magalhães, Maria Costa, Elisângela, Maria Pinto, Célia Nascimento, Ângela Maria Chagas, Elvira, Anabela Souza, olá, olá, beijinhos, beijinhos. Há muito tempo que não te via por aqui. Obrigado pelos corações, pela participação e pelas partilhas em especial, tá? Então vamos lá começar. Esta indiana chamada Vandana Shiva é uma ecologista e ela afirma que, era um vídeo muito curto, em que ela estava a afirmar que a mesma lógica que existe nas guerras, no ódio para matar, numa guerra, é a mesma lógica que está a ser aplicada nos venenos da nossa comida e da nossa agricultura. Esta lógica é o que está a destruir a base da nossa saúde. Quem já me segue há algum tempo
já me ouviu falar que nós não podemos nem devemos comer comida com químicos. Mas já lá vamos, porque isto destrói a nossa saúde. E então existem algumas ligações críticas entre a indústria da comida e ela chama estas ligações um consórcio. Isto é um consórcio, ela chama um cartel de venenos. Cartel venenoso, cartel de venenos. Poison cartel. O mesmo grupo de empresas que inventaram químicos tóxicos que estão a matar os insetos, que estão a matar as borboletas, estão a matar as abelhas até ao nível de quase de extinção. Tá? Estas mesmas empresas são as mesmas que inventaram o glifosato. O glifosato é um pesticida usado no nosso país, usado na Europa, altamente com estudos mais provados que provoca cancros e outras coisas, e é usado no nosso planeta, no nosso país, e na Europa e quase em todo o mundo. Tá? E este não é o único, mas este pesticida em exclusivo está a fazer com que está-se a criar uma extinção da biodiversidade das plantas e está-nos a dar cancro e falhas nos rins. Já existem estudos sobre isso, sobre estes temas. Tá? Estas empresas têm lucros das doenças que eles estão a espalhar e depois são os mesmos que nos vão vender as drogas para o cancro. Eu vou repetir, para que ninguém fique confuso. As mesmas empresas que produzem pesticidas, que produzem o glifosato, são as mesmas empresas que depois vendem drogas para o cancro. Ou seja, eles primeiro criam-nos o problema e depois oferecem-nos a solução. Ou seja, eles lucram das duas maneiras. Dizem as más línguas e as teorias da conspiração que a única coisa que estas empresas querem é lucros. Vocês pensem pela vossa cabeça. Estas palavras nem são minhas. Eu concordo com tudo o que estou a dizer. Mas eu sei que isto é um tema chocante. Ela diz que nós temos que nos libertar deste cartel de venenos. Para termos liberdade, para termos vida na Terra, para nos libertarmos das doenças e da escravidão deste cartel de venenos. São palavras dela. Agora vamos aos pormenores. Dentro destes grupos existem, destas empresas, grupos de empresas, existem fusões entre umas e outras. Tá? Existe uma empresa chamada DuPont. A DuPont é uma empresa que fabricou explosivos. É uma empresa relacionada com a indústria das armas. Quem não sabe, caso não saibam, é a indústria mais poderosa do mundo. As armas. Seguido da indústria do petróleo, seguido da indústria farmacêutica. Aliás, peço desculpa, a indústria farmacêutica já é mais poderosa que a do petróleo. E seguido dos bancos. Tá? Este tipo de indústrias é quem controla o mundo. A DuPont é uma empresa que fabricou explosivos para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, foi aquelas que nós tivemos aqui na Europa, né? Houve algumas guerras que nós não tivemos, já vou falar delas também. Esta empresa DuPont fabricou explosivos e, por exemplo, uma empresa chamada Bayer, toda a gente já ouviu falar, na altura da Segunda Guerra Mundial chamava-se de IG Farben, isto é um nome alemão, uma sigla alemã, IG Farben, que é a Bayer, que trabalhou diretamente com o regime nazi para produzir aqueles gases que eram usados para matar milhares de pessoas de uma vez. Toda a gente deve conhecer a história da Segunda Guerra Mundial, pelo menos por alto, tá? O Hitler e o regime nazi e os campos de concentração. Toda a gente já ouviu falar disto, com certeza. Tá? Bayer. Toda a gente deve ter ouvido falar desta empresa. Bayer. Tá? Ela diz que este cartel de venenos é um grupo de
poucas empresas que foram mobilizadas durante a guerra e que mataram as pessoas nos campos de concentração, porque foram eles que criaram os gases desenvolvidos para matar essas pessoas, como por exemplo o nome de um desses gases era o Zyklon B. Tá? Se alguém pesquisar a história, tem lá estes nomes dos gases que foram utilizados pelo regime nazi para matar milhares e milhares de pessoas, judeus, etc. Tá? Uma outra empresa muito conhecida, é conhecida por ser a maior delas todas, chama-se Monsanto. É a empresa que ajudou a produzir um veneno, também um gás, chamado agente laranja, que era espalhado na Guerra do Vietnã, que foi espalhado pelos aviões americanos por cima deles. Tá? Durante esta Guerra do Vietnã, houve uma outra empresa chamada Mobile, que para quem quer saber, é a junção de Monsanto com Bayer. A Monsanto e a Bayer. A Mobile, aliás, a Bayer adquiriu muito recentemente a Monsanto. Fizeram uma fusão. E pronto, o tal gás, o agente laranja, foi produzido por esta empresa Mobile. E aqui a Shiva, da Índia, ecologista, ela diz que houve uma série de fusões recentes e que nós agora temos um cartel principal de 3 empresas. E quais é que foram as fusões? A Bayer e a Monsanto fundiram-se. Uma outra empresa chamada Syngenta, que fundiu-se com uma empresa chamada ChemChina. Chem é de químicos chineses. É a tradução mais ou menos para vocês perceberem. E há mais 2 empresas que se fundiram, que é a Dow e a DuPont, que eu já referi no início, tá? Que criou os explosivos. Ou seja, vocês vejam bem, a indústria das armas mata pessoas, certo? Depois temos aqui a indústria farmacêutica. Não vou dizer que mata pessoas, senão é muito ofensivo para eles. Mas temos aqui a indústria farmacêutica a produzir gases para matar pessoas. E agora, estas 3 empresas que se fundiram, né? 2 a 2, agora são 3 empresas apenas. Estas 3 empresas controlam 60% das ações do mercado mundial das sementes e dos pesticidas. Aquilo que a gente anda a comer. É só para vos pôr a pensar. Se tiverem a gostar, coloquem nos corações. Digam qualquer coisa. Eu já vou falar mais um bocadito. Boa noite, Black Blue Blue. Não consigo perceber esse nome. Alexandre, está bem? Já sei que és a Alexandre. Olá, Susana Moura, Marta Maruja, Albina Nogueira. Olá, Martinha, meu querido. Ai, coraçõezinhos. Muito obrigado, Martinha. Beijinhos também. Tão querida, meu querido, com coraçõezinhos. Olá, Albina, bem-aja, beijinhos. Boa noite a quem chegou, é muita gente. Lourdes Silva, olá. Carla Duarte já imaginou um dia, sem termos comida há muito tempo, disse a uma amiga para começar a investigar. Concentrar todos os nutrientes para cada uma das refeições, um comprimido natural. Num comprimido natural, sim. Comprimidos naturais nunca vai haver, mas existem pasta, tipo pasta de dentes, que é o que os astronautas da NASA, quando vão para o espaço, comem. É tipo pasta de dentes cheia de nutrientes. Coisas naturais, deve ser, senão eles não sobreviviam. Olá, Ana Maria Barroso. Maria Pinto, vivemos num mundo tóxico. Maria Gorete Silva, olá Dite. Não é chocante, Carla? Pois, não é chocante para quem já tem noção de que isto é assim. Agora, para uma pessoa normal que anda distraída com a vida e vê televisão e vai de casa a trabalho e trata dos filhos e pouco mais faz, isto são tudo novidades. As pessoas nunca ouviram falar disto. Olá, Lucília.
Boa noite a quem chegou. Olá, Eugeninha, vovozinha. Lá toma, Bíblia. Idalina, Luís, Mineiro. É um tema interessante, não é agradável, mas é a realidade que nós temos. Portanto, nós temos a indústria das armas, a indústria alimentar e a indústria farmacêutica, todos a trabalhar em conjunto. Será que isso é uma coisa boa para nós? Será que eles querem o nosso bem? Pensem. Por estes factos que eu estou a dar, não é muito difícil da gente concluir que eles querem nos matar e lucrar com isso. Criam um problema, vêm com a solução e dizem as más línguas que isto é assim. E esta indiana também estava a dizer isso. Tá? A comida é criada para todos. E, no entanto, há 1 bilhão de pessoas no mundo a passar fome. 1 bilhão de pessoas no mundo a passar fome. E há comida no planeta para todas as pessoas. A comida é suposto nos nutrirmos. Nutrir o nosso corpo para nós termos saúde. E, no entanto, 75% da epidemia das doenças crónicas, como o cancro, disfunções neurológicas, autismo, obesidade, diabetes, problemas hormonais, etc., estão todos relacionados com estes mesmos venenos. Os mesmos químicos, os mesmos pesticidas, que estão a matar as abelhas, as borboletas, e etc., e que também estão a contribuir para as mudanças climáticas, que também tanto se fala nos dias de hoje. Portanto, está nas nossas mãos curar o planeta, curar os nossos corpos, curar uma democracia envenenada também, tirando o poder deste cartel dos venenos. Como é que nós podemos fazer isso? Temos que começar a plantar, criar comunidades, plantar nós a comida. Temos que nos juntar e defendermos uma agricultura biológica e juntarmos e irmos contra o uso do glifosato, principalmente esse, que existem aqui de certeza, que existem pessoas em Portugal empenhadas em fazer chegar ao governo algumas iniciativas para que seja votado a extinção deste pesticida, que é o mesmo que é usado na comida geneticamente modificada, que são estas mesmas empresas que produzem comida geneticamente modificada. Temos que deixar de comprar comida que eles produzem, com os químicos que eles produzem. Porque se toda a gente começasse a produzir a própria comida ou a comprar apenas comida biológica, estas empresas deixam de ter lucros. Mas isso tínhamos que ser a maioria da população mundial, tá? Mas temos que começar por algum lado. Vamos começar por nós. Temos que ou criar a nossa própria agricultura ou comprar biológico. Temos que fugir dos venenos, porque senão vamos ficar doentes. São as informações que Vandana, como é que ela se chama? Tem assim um nome estranho. Vandana Shiva, ecologista indiana, estava a dizer no vídeo. Eu já sabia destas coisas todas. Já estou nisto há muito tempo. Mas ela hoje calhou eu passar pelo vídeo. Achei tão interessante dar aqui alguns factos para que a maior parte de vocês comece a pensar que existem corporações no mundo que controlam isto tudo e que temos que ser nós a ter este tipo de educação e a nos defendermos. Não é uma tarefa fácil, mas temos que começar por algum lado, temos que começar por nós e começar a espalhar as mensagens por outras pessoas e pouco a pouco, pessoa a pessoa, nós vamos tentando fugir destes venenos. Não há nada que a gente possa fazer muito mais, não temos poder económico como eles, né? É assim. Olá, Maria Carlos Rocha, beijinhos. Boa noite, que chegou, Maria Virgínia. A Mira, Mira, estás chocada. Não estejas. É normal.
Eu só quando comecei a sair do mundo normal é que eu comecei a ter noção da realidade. Nós não temos noção da realidade. Nós temos noção daquilo que eles querem, que eles controlam os canais de televisão. É uma das razões porque eu não vejo televisão. É tudo controlado, é tudo manipulado para nos dar informações erradas e uma série de coisas. Tá? Há muita coisa mais além disto que eles fazem, muito mais. São indústrias muito poderosas. É quem controla o mundo. E não tenham dúvida nenhuma que são eles que controlam o mundo. Eu falei aqui da guerra do Vietnã. Se vocês pensarem bem, se olharem para a história, o que é que aconteceu exatamente antes da guerra do Vietnã? Alguém sabe? Aconteceu uma desgraça nos Estados Unidos da América. Toda a gente sabe. Podem não estar agora a associar uma coisa à outra. Mas foi logo a seguir, veio a guerra do Vietnã. Alguém me sabe dizer o que é que foi? Ver quem é que está aqui com um bocadinho de instrução histórica dos Estados Unidos. Está aqui alguém. Alguém sabe? Alguém quer mandar um palpite? O que é que aconteceu exatamente? Acho que foi meses ou dias ou meses. Uma coisa muito curta em que aconteceu uma coisa nos Estados Unidos, a nível mundial toda a gente soube, e logo a seguir veio a guerra do Vietnã. Alguém quer dar um palpite? Alguém sabe? Eu vou esperar um bocadinho. Há de haver algum de vocês que sabe. Não sou só eu. Isto é histórico. O que vocês podem não saber é que aquilo que aconteceu exatamente porque alguém queria guerra. E alguém era contra a guerra. Ninguém quer dizer, apostar, nada. Palpitezinho. Só para terminarmos, assim de repente. Não, Elvira. As Torres foi no dia 11 de setembro de 2001. Que muitos de vocês acham que foram terroristas e não foram. Está bem? Não foram terroristas. É tudo uma grande história que nos contaram. E toda a gente acreditou. Eu também acreditei na altura. Tá? Isso é outra história, mais recente. A guerra do Vietnã já foi há mais tempo. Está bem, Elvira? Bem mais tempo. Temos que ser nós a fazer, Maria Pinto. Susana Santos, qual é a pergunta? O que é que aconteceu? As pessoas... Susana, estou a ver que a Susana sabe umas coisinhas. O mesmo grupo de empresas que controlam o mundo é o mesmo grupo que criou exatamente esse que a Susana está a referir. O Bilderberg Group. Tá? São as mesmas pessoas. Estas mesmas corporações. Pessoas que controlam estas corporações. Pois não. O Trump não vai fazer nada, Carla Duarte. Pronto, ninguém sabe, eu vou dizer. Não me lembro o ano, mas logo a seguir foi a guerra do Vietnã. Houve um presidente dos Estados Unidos que foi assassinado, chamado Kennedy. Toda a gente já ouviu falar disto. Certo? Houve um presidente que era contra a guerra, e é assim que eles funcionam, caso vocês não saibam. Ou tu fazes o que eu quero, ou apareces morto. Tá? Apareceu o presidente Kennedy, foi assassinado na rua, e depois há uma pessoa que foi considerada culpada, que se chama-se o bode expiatório. Tá? Alguém tinha que ser culpado, e então, isto que eu estou a dizer nunca foi provado, não é óbvio, né? Quem tem dinheiro não há justiça, infelizmente. Quem tem muito dinheiro, quem tem trilhões, não estamos a falar nem de milhões nem de bilhões, são trilhões. Quem tem muito dinheiro não há justiça, né? E foi o JF Kennedy foi assassinado. Logo a seguir, meses, logo a seguir, começou a guerra do Vietnã. A indústria mais poderosa do mundo é a das armas. Se não houver guerra, eles não lucram. Certo? Faz sentido? Se vocês pensarem em termos de lucro,
Faz ou não faz sentido? Tá? É isso, Susana. Eles manipulam o mundo e nós somos as marionetes. Mas existem canais de informação independentes, pequeninos, que a maior parte de nós não conhece, que nos dão este tipo de informações. Existem documentários sobre isto, sobre este tipo de coisas, como é que o mundo funciona, o que é que nos é feito, etc. Tá? Só para título de curiosidade e para terminar, eu quando entrei nesta área, eu entrei numa empresa de produtos naturais que eu comecei a usar e comecei a melhorar dos meus problemas todos. Tá? Isto foi há 22 anos atrás. Passado 10 anos, essa empresa, o dono da empresa, que era um homem maravilhoso, era o homem mais rico dos Estados Unidos naquela altura, antes de ser o Bill Gates, foi antes de ser o Bill Gates, era ele, porque ele tinha uma empresa em que as pessoas ficavam melhores de saúde. Qual é a empresa mais prejudicada em termos de lucro quando as pessoas ficam saudáveis? É a indústria farmacêutica, certo? Faz sentido ou não faz sentido? Passado 10, 11 anos, mais ou menos, não sei a data correta, não me recordo exatamente o dia, mas posso procurar, mas não sei agora de cor, o dono da empresa onde eu estava apareceu morto. Logo a seguir, um mês depois, logo a seguir, apareceu como dono da empresa um grupo financeiro em que portanto, a maior parte das ações dessa empresa pertencem agora a um grupo financeiro que é o mesmo grupo destas coisas todas que eu falei, que também são o mesmo grupo da indústria farmacêutica. E isso pôs-me a pensar. Eu saí da empresa, perdi um bocadinho a confiança, alguma coisa se passava, porque a versão oficial foi que o dono da empresa tinha morrido com uma doença que não mata ninguém sequer. E eu saí da empresa, mas continuei a usar os produtos. E o que é que eu comecei a perceber? Que os produtos começaram a ter mudanças, começaram a aparecer ingredientes nesses produtos que eu sei que não são muito bons para a saúde. Tá? E eu fui perdendo a confiança nesses produtos, na empresa, e fui à procura de outras. Tá? Foi assim que eu saí da minha primeira empresa para ir à procura de outra, porque eu sabia que era possível nós termos mais saúde se a gente tiver um bom suplemento, não é? Mas pensem um bocadinho. A teoria é minha, neste caso é minha, e de mais muitas pessoas também que pensam desta maneira. Alguma coisa de estranho se passou, uma pessoa cheia de boa nutrição não morria daquela doença, aliás, ninguém morre daquela doença, que eles disseram que era a versão oficial. E depois, logo uma semana depois, mais ou menos, umas semanas depois, apareceu os donos maioritários da empresa, os mesmos donos da indústria farmacêutica. Portanto, é estranho, a gente tem que pensar um bocadinho nestas coisas. Seja, quando a gente começa a perceber que o mundo funciona assim, isto faz tudo lógica. Ou fazes o que eu quero, ou a gente apaga-te do mapa. Dizem as teorias da conspiração, que é assim. Portanto, não sei se é, se não. Pensem vocês. São algumas informações que são tristes, mas acho que vocês mereciam também saber estas coisas, para começar a pensar por vocês próprios, começar a perceber como é que o mundo funciona. Não é agradável da gente tomar consciência disto, mas é necessário que a gente tenha... A vida não é feita só de coisas agradáveis. É necessário que a gente tenha noção destas coisas para começarmos a pensar por nós próprios à procura de soluções diferentes, porque aquelas que nos têm dado está à vista que não têm funcionado muito bem, né? Andamos todos doentes, cheios de problemas, e isso não é solução para ninguém. Portanto, espero que tenham gostado do tema. Só aqui ler só aqui mais alguma coisa. É isso, Carla Kennedy. É tudo mais premeditado. Sim, Susana, as gripes e as vacinas, isso é outro tema, polémico também. Primeiro cria-se o problema, depois, quando apareceu, já agora, Susana, vou usar aquilo que está a referir. Que há uns anos apareceu a gripe das aves. Alguém se lembra da gripe das aves? As teorias da conspiração dizem que isso foi criado em laboratório de propósito. E o que é que acontece?
Isso é criado em laboratório, vai-se para a televisão e cria-se medo a nível mundial e as pessoas ficam com medo e depois aparece uma empresa que, caso não saibam, estava na falência. Essa empresa estava na falência com uma vacina para a gripe das aves. Ou com um remédio para a gripe das aves. Tá? E essa empresa ficou bilionária em meses. Só porque se foi para a televisão meter medo às pessoas e as pessoas assustam-se, porque acreditam no que passa na televisão, que é um absurdo. Parem de ver televisão, é o meu conselho. Parem de ver televisão. E depois é assim que se faz. Mete-se medo às pessoas ficam cheias de medo e depois ganha-se dinheiro com isso. Tá? Chama-se marketing, chama-se... É assim que funciona. É isso mesmo, Susana. Não é agradável, mas é isso. É isso. A farmacêutica, quem mais ganha manipula. Pois é, Susana. Dina Lourenço, o dono da empresa morreu da apneia de sono. Sim. Essa é a versão oficial. Na altura, esses produtos eram muito bons. Eu agora vejo... Aliás, já vi amigos meus que eram dessa empresa, continuaram a usar os produtos e já morreram. Estão lá ingredientes que não deviam de estar. Mas é muito fácil de enganar as pessoas. Infelizmente é assim. Sim. Portanto, beijinhos e abraços. Foi o tema para hoje. Espero que tenha servido pelo menos para vos fazer pensar. Não interessa se acreditam se isto funciona assim ou não, mas pensem pela vossa cabeça e não pelo aquilo que vos dizem na televisão e nos jornais, porque isso é tudo manipulado para nos controlar. Tá? É o que eu acredito. Vocês não têm que acreditar. Tá? Beijinhos e abraços. Eu volto amanhã para mais um tema às 21h30. Obrigado a todos pelos comentários, participação, coraçõezinhos e um especial obrigado a quem clicou no botão partilhar. É dessa forma que é a única forma que nós temos. Somos pequeninos, não temos poder económico como estas corporações. É a única forma que nós temos é espalhar informação. E quem quiser ouvir e começar a aprender, ouve. Quem não quiser, não ouve. Mas, pelo menos, a gente faz a vossa parte, eu faço a minha. Clicar no botão partilhar não custa nada. É um ato de amor para com o próximo. Beijinhos e abraços, até amanhã às 21h30. Tchau, tchau.